Que a paz de Cristo esteja sobre nós. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 21, a palavra de Deus diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Aqui nós estamos vendo as obras da carne. E aqui fala também do fruto do Espírito. Mas eu queria falar sobre um pecado bem sério que a gente tem cometido diariamente, muitas pessoas têm cometido, e a gente não se vê falar muito sobre esse pecado. E ele é algo tão sério que ele se encontra aqui no meio de todos esses frutos, essas obras da carne, que é glutonaria. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando dessas obras mencionadas aqui, 16 obras da carne, e mais outras, incluídas, que não estão aqui, e que a gente não leva muito a sério, que a gente não vê se falar na igreja, que a gente não é alertado para esse tipo de coisa, porque esse tipo de pecado, que parece ser tão comum, ele pode nos impedir de entrar no céu. E o que é glutonaria? É comer em excesso, comer além daquilo que seu organismo precisa. Às vezes você não está com fome, mas aí quer comer. E fica comendo constantemente. E isso é um pecado da glutonaria. E esse pecado, ele tem se encontrado assim muito comum na nossa vida, no nosso meio. Até mesmo na igreja, se tem aceito com maior facilidade, se tem incentivado, é um pecado desculpável, até mesmo perdoado entre irmãos. E a gente vê muito isso quando a gente faz festa de finais de anos, culto de ações de graça. E como se não bastasse, existem os restaurantes de rodízios, que pessoas, muito comum estar lá, pessoas preferem justamente para lá. Só que o pecado da glutonaria, ele é tão sério que ele está entre esses pecados aqui, prostituição, feitiçaria, heresias, que a gente às vezes fica tão preocupados, e esquece desse simples, que aparentemente parece ser simples. Então, temos que ter cuidado com esse pecado. Temos brincado com coisas tão sérias. A gente pode ver que a Bíblia, em diversos lugares da Bíblia, ela fala sobre esse pecado da glutonaria. Nós podemos ir ver lá em Colossenses, capítulo 3, e versículo 5, diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Apetite desordenado é glutonaria. A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo nos orienta a mortificar o apetite desordenado.
que é a glutonaria. Ele diz que devemos fazer morrer esse pecado na nossa vida. Assim como nós nos preocupamos tanto com o pecado de adultério, que achamos que é tão sério, é sério sim, mas o de glutonaria também. O rei Salomão, ele orienta medidas radicais para pessoas que comem muito. Provérbio 23:2, ele diz assim: quando sentares na mesa para comer com um governador, ou quer dizer, com alguém importante, põe uma faca à tua boca, se és homem glutão. Lá em Pedro, capítulo 4 e versículo 3, a gente pode ver também, né, pega aqui na Bíblia, para a gente ver também o que que fala lá em Pedro, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque é bastante que... 4:3, eu estou vendo aqui errado. Diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, que é bebedeiras, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatria. Então, isso aqui, esse tipo de pecado, né, assim como a bebedice, como a idolatria, isso são coisas do tempo que nós não tínhamos Jesus, né? E para agora, isso aí é um pecado que tem que ser realmente tirado de nós, né? Então, Pedro aconselha que não vivamos segundo a vontade dos homens ou segundo a vontade da carne, fazendo ou vivendo nessas coisas, em dissoluções, borracheiras, né, que é bebedeiras, glutonaria, bebedice, mas sim a vontade de Deus. E a gente pode ver o que a glutonaria ela pode trazer, quais são as consequências físicas que ela pode trazer para a nossa vida. Hipertensão arterial, doenças cardíacas, problema na coluna cervical, problema de locomoção, podendo adquirir diabetes. E quais são as consequências espirituais que a glutonaria pode trazer para nós? O nosso Jesus, ele nos alerta a respeito disso. Em Mateus 24, 38 e 38, ele diz assim: nos dias de Noé, comiam, bebiam e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Então, uma das consequências espirituais, a gente pode estar tão envolvida nessas coisas que de repente, né, Jesus pode vir e a gente vai ficar simplesmente por causa do pecado da glutonaria. Em Lucas 21, versículo 34, diz também algo interessante, né? Eu vou ler para que eu possa, assim, explicar melhor. É Lucas 21, 34. Olha só o que diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que há de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, uma das consequências espiritual é vir a vinda de Jesus e você está tão envolvida com as coisas desta vida, né? Então é isso aí. Acautelai-vos, ele diz, por vós mesmos, suceda que o vosso coração não fique sobrecarregado com essas coisas, e aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A questão da comida é tão sério. E o apóstolo Paulo, ele fala isso lá em 1 Coríntios 10 e 31. Portanto, que comais, ou que façais, qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Até mesmo para nos alimentarmos, devemos glorificar a Deus. Se você é uma pessoa que come muito, você é considerado um glutão. E ainda é tempo de se arrepender. Peça perdão, liberte-se desse espírito maligno.
Busque a Deus, encha-se do Espírito Santo para morar no céu. Que Deus nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém.